quero começar parabenizando o aniversariante, a SAF, 112 anos, que maravilha, e a nosso desejo é que Deus continue abençoando as irmãs, conduzindo-as debaixo da graça, do cuidado, do amor, da bondade do Senhor. Quero também agradecer ao conselho, na pessoa do reverendo Eliezer, pelo poder estar aqui nesse púlpito, de poder pregar nesta noite, e agradecer também a SAF por me incluir nesse momento tão feliz, na pessoa ali da nossa queridíssima irmã Paula, que temos labutado aí tanto no sínodo, né, com as irmãs da SAF. É uma alegria muito grande participar desse momento festivo aqui da SAF, 112 anos. Então, que Deus abençoe grandemente essa igreja, reverendo, e poder me alegrar também, rever o meu amigo, o reverendo Washington, né, dos tempos do seminário, alegria muito grande revê-lo e também de passar esses momentos aqui com os irmãos. Vamos à palavra de Deus então, Eclesiastes capítulo 11, versículos de 1 a 6. Esse é um dia, como eu disse, especial, quando nos reunimos para cultuar a Deus, agradecer a Deus pela vida, pelos 112 anos da SAF, e como crentes, irmãos, como povo de Deus, temos esse momento da palavra, da pregação da palavra, que nos orienta, que nos conduz, que nos leva a fazer a vontade de Deus, de seguir o caminho que agrada a Deus, e nós sempre buscamos na palavra o direcionamento para as nossas vidas, para as nossas escolhas. Há decisões a todo instante nas nossas vidas, decisões complexas, decisões simples. Imaginem, por exemplo, a vida de Moisés, que chegou em determinado momento em que ele teve que escolher entre continuar sendo o filho da filha de Faraó, vivendo ali no Egito, ou então conviver agora com aqueles escravos, né, naquela vida de sofrimento. Então, a todo instante nós somos desafiados a novos caminhos, a olharmos para frente, irmãos, e fazermos a vontade de Deus, seguirmos os nossos caminhos. E a pergunta é, será que a Bíblia, ela esclarece esse nosso direcionamento? É lógico que sim. A Bíblia nos dá o direcionamento para as nossas vidas. E hoje, o rei Salomão, ele vai conversar conosco. O velho mestre, rei Salomão, vai conversar conosco e ele vai mostrar para todos nós que, por vezes, os caminhos de Deus, eles são misteriosos. Por vezes, os caminhos de Deus são misteriosos, não entendemos muitas vezes a direção que Ele está nos conduzindo, mas mesmo assim, irmãos, e eu queria que os irmãos prestassem atenção, nós precisamos semear. A nossa vida, nós somos desafiados a todo instante a semear, e nós temos que semear, e a palavra de Deus, então, vai nos direcionar para isso. Então, atentem aí para a leitura da palavra de Deus, Eclesiastes capítulo 11, versículos de 1 a 6, diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derrama aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Amém.
Meus irmãos, antes de qualquer coisa, o sábio rei Salomão, ele nos chama a ser ousados, a uma ousadia no semear, é isso que ele faz aqui, uma ousadia no plantar, no semear. Vejam aí o versículo 1. E a figura que ele usa aqui é a figura de um comércio marítimo. Você já deve ter lido ali no primeiro livro dos Reis, no capítulo 10, versículo 22, Salomão, ele foi o primeiro rei de Israel a desenvolver um comércio marítimo internacional. Vocês vão observar ali, no primeiro livro dos Reis. O texto lá diz que ele enviava vários navios, os navios ficavam 3 anos longe da terra, e depois de 3 anos eles voltavam com ouro, prata, marfim, búzios, e aqui são primatas, macacos, e pavões, é isso mesmo, se você ler lá, você vai ver que é isso mesmo, que essas coisas eram trazidas pelos navios, e lá no primeiro livro dos Reis, termina assim o texto: assim, o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Todo mundo queria ver Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no coração dele. Salomão fazia esse tipo de investimento, irmãos. Ele está usando aqui essa metáfora para a nossa vida, irmãos. Para a nossa vida. Lance o pão, lance os grãos que você produziu, lance os navios para que eles partam, vão pelas águas, e futuramente eles vão voltar na forma de lucro, na forma de dividendos. Então, essa metáfora aqui, irmãos, tem vários elementos que merecem destaque. Vejam que, por um lado, ele fala aqui de uma ousadia, dizendo: lança o pão, seja ousado, lance o pão. Você tem algo, um bem, você tem um bem precioso na sua mão, lance esse bem, e de repente você reinveste esse bem que você tem deve ser revestido, então. Um outro elemento que ele fala aqui no texto é recompensa. Recompensa que virá a longo prazo. Veja que ele diz aí: depois de muitos dias você o achará. Então ele está aqui nos chamando, irmãos, a semear. Esse é um bom desafio para a SAF local aqui, né? Sempre semear. Ser ousado em plantar. É isso que Salomão está nos desafiando aqui. Veja que ele diz, assumindo alguns riscos. Vejam que no versículo 2, ele desenvolve mais essa metáfora, e ele diz que reparta com 7 e até mesmo com 8, porque você não sabe que mal sobrevirá à terra. Salomão está dizendo aqui, basicamente, para que calculemos o risco nesse processo de semear. Vejam que ele fala de um processo que hoje nós poderíamos chamar de diversificação de investimentos. Diversificar, separar. Então, ao invés de você colocar todos os seus grãos num só navio, num único navio, você vai repartir a dívida entre 7, 8 navios. De repente, um dos navios pode ser tomado por piratas, ou então outro pode naufragar, enfim. Você pode perder uma porção, mas você ainda, outras porções estarão seguras. Em Gênesis 32, irmãos, nós temos um exemplo disso que Salomão está nos ensinando aqui. Lá em Gênesis 32, uma história que mostra esse método que Salomão está nos mostrando, é quando Jacó, ele vai se encontrar com Esaú. Os irmãos sabem, conhecem bem a história desses dois irmãos, e Jacó, morrendo de medo que seu irmão ainda estivesse muito zangado com ele,
ele então, o texto diz que naquele encontro, Jacó, ao atravessar aquele rio, ele coloca então uma parte dos seus animais numa fileira, depois ele manda ali algumas pessoas, depois ele manda mais uma fileira de animais, e por último ele coloca ali os seus filhos menores, a sua esposa, e ele fica então por último. E ele faz isso por quê, irmãos? Porque ele estava dividindo ali. Caso Esaú investisse contra ele, atacasse ali os grupos, ele teria ainda o restante ali para que ficasse ali protegido. Vocês podem estar ouvindo isso aqui e dizendo assim, mas pastor, a última coisa que eu esperava de Salomão é que ele fosse um consultor financeiro. Irmãos, a exortação de Salomão está muito além de dinheiro aqui. Salomão, ele está usando isso como metáfora para a nossa vida. É uma metáfora para a nossa vida. Ele está nos orientando que tudo o que Deus nos deu, tudo aquilo que nós consideramos como precioso, precisa ser trabalhado, precisa ser desenvolvido. A igreja de Cristo é assim, irmãos. A SAF é assim. Nós recebemos bens, Deus nos abençoa, Deus nos salva, Deus nos dá bens, Deus nos dá dons, talentos, e nós precisamos desenvolver para a glória de Deus. É assim que nós vivemos, irmãos. E o mesmo princípio que nós encontramos aqui, nós encontramos nos ensinamentos de Jesus, na parábola dos talentos ali. Mateus 25. Parábola dos talentos. Os irmãos devem conhecer bastante essa parábola, em que o servo mau foi aquele que pegou o bem, pegou o talento, mas ele não teve ousadia de desenvolver aquele talento, de reinvestir. Tanto é que aqueles que fizeram isso, reinvestiram, pegaram aquele bem e colocaram para que se multiplicasse, aqueles homens, eles foram elogiados pelo dono ali daquele lugar. Servo bom e fiel é aquele que desenvolve o dom, é aquele que pega o que recebeu e desenvolve para Cristo. Então, irmãos, o ponto de Salomão e o de Jesus é o mesmo. Deus nos deu tesouros, Deus nos deu bens, Deus nos deu talentos, Deus nos deu família, saúde, tempo, igreja. Deus nos deu o maior de todos eles, que é a salvação. E o que nós fazemos com tudo isso? O que nós fazemos com tudo isso? Nós somos chamados aqui a trabalhar, a desenvolver, a organizar, a lançar sobre as águas, investindo todos esses recursos que Deus nos deu, e todos eles ao mesmo tempo. É a diversificação de investimentos, é você trabalhando os vários tesouros que Deus te deu, para que todos se desenvolvam ao mesmo tempo. Talvez aqui seja um dos pontos que a maioria dos crentes erra. A maioria erra. Muitas vezes colocando toda a sua atenção, todo o seu interesse, todo o seu coração num único investimento. São pessoas, por exemplo, que colocam toda a sua vida, todas as suas afeições no trabalho, enquanto a família naufraga. Outros colocam todo o empenho na saúde física, enquanto o barco espiritual da alma está sendo tomado de assalto pelo pecado. Outros se acovardam, são pessoas que recebem bens, tesouros de Deus, mas elas têm medo de errar, elas não se arriscam. É o mal daquele servo lá da parábola dos talentos. Escondeu os seus talentos. E outros são passivos e ficam esperando que Deus faça por eles aquilo que Deus deu condições deles fazerem por si mesmos. Salomão, irmãos, está aqui nos chamando a ser ousados,
lançarmos o pão, a sermos responsáveis, é verdade, mas nós devemos sair da zona de conforto, de nós trabalharmos para o Senhor. Todos nós que estamos aqui, irmãos, nós recebemos pelo menos um dom. E o que é que nós temos feito com os dons que nós recebemos de Deus? Olha o exemplo de Jesus. Jesus, ele enfrentava o mal com ousadia, ele teve um ministério ousado diante de reis, diante de autoridades, diante de pessoas simples, mas Jesus também era prudente, sabia a hora de calar, sabia a hora de sair. Então, aqui o desafio é para que nós não temamos lançar o pão sobre as águas, não deixarmos, irmãos, de desenvolver os dons, os talentos, tudo aquilo que Deus nos deu para a obra do Senhor. Assim deve ser a SAF, assim deve ser as sociedades internas, assim deve ser a igreja de Deus, sempre trabalhando para o desenvolvimento do reino de Deus. Esse é o nosso chamado, é o chamado aqui de Salomão. Mas, irmãos, vejam que o ensinamento de Salomão, vejam que ensinamento maravilhoso nós encontramos também nos versículos 3 e 4, porque ele vai desenvolver esse ensinamento que nós consideramos há pouco, de semear, de lançar o pão. Ele está dizendo aqui que nós não devemos esperar as condições ideais para semear. Nós não devemos esperar as condições ideais para semear. A metáfora usada agora, é de um fazendeiro experiente. Um fazendeiro experiente que tem como prever algumas coisas. O texto diz aqui, por exemplo, quando ele olha para o céu e vê ali as nuvens cheias, como afirma aí o versículo 3, ele sabe interpretar então os sinais climáticos. Então, o que é que ele faz? Ele vê a proximidade da chuva, ele se prepara, ele retira os animais ali do pasto, procurando um abrigo para aqueles animais, seja dando um retoque final também no solo para a semeadura. Ou seja, a partir do que ele observa, ele pode fazer algumas coisas, então ele se antecipa, ele toma algumas atitudes ali. Mas ele fala aqui também, Salomão fala de situações imprevisíveis. Fala de situações imprevisíveis. Uma árvore que cai, incidentes, acidentes que ocorrem na vida, que ocorrem no nosso dia a dia, coisas que acontecem numa fazenda, coisas imprevisíveis, assim como ocorre na nossa vida também, irmãos. Assim como ocorre na nossa vida também. E Salomão está dizendo que nesse processo de lançar o pão sobre as águas, nós temos riscos, coisas inesperadas acontecem, imprevistos. Mas vejam o que ele diz aí no versículo 4, irmãos. Quem somente observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca cegará. Meus irmãos, qual é o ponto que Salomão quer chegar aqui? Ele está dizendo que se você está sempre esperando as melhores condições, você nunca vai fazer nada. Você nunca vai fazer nada. A exortação aqui é para não esperarmos as condições ideais. Comecemos a desenvolver aquilo que Deus nos deu, irmãos. Comecemos a desenvolver aquilo que Deus nos deu. Comece a plantar, mesmo que o vento esteja batendo na sua terra. Irmãos, muitas vezes os crentes ficam esperando um tempo propício para evangelizar. E a todo instante Deus está nos concedendo oportunidades, seja no posto de gasolina, seja numa escola, seja no trabalho, seja no supermercado, a todo instante. Existem crentes que ficam esperando um tempo propício para trabalhar para o Senhor. Quando o Senhor fizer isso na minha vida, então eu vou dedicar tempo para Ele. E muitas vezes, todas essas manifestações, ou essas
esses impedimentos apontam para uma certa incredulidade da nossa parte, de quem é Deus, do que Ele faz, o que Ele deseja para todos nós. Nesse mundo caído, irmãos, nesse mundo amaldiçoado que nós vivemos, nesse mundo de fumaça, de vaidade, como afirma Salomão, as condições ideais raramente acontecem, irmãos. As condições ideais raramente acontecem. E é tolice você ficar aguardando. Você deve conhecer pessoas assim, ficam sempre esperando tempos bons para produzirem alguma coisa, para desenvolverem os tesouros que recebem do Senhor. Portanto, irmãos, o ensino aqui do Velho Mestre é que debaixo do sol não há garantias, árvores vão cair, essa é a nossa vida, irmãos. Você nunca colherá nada se você não semear. Então não fique esperando tempos perfeitos. Faça o que lhe cabe. Você não recebeu dons, você não recebeu talentos, Deus te deu saúde, Deus tem te dado condições de você realizar trabalho? Certamente que sim. Desenvolva isso para o Senhor, desenvolva isso para o reino de Deus. E nos últimos versículos, então, irmãos, versos 5 e 6, Salomão, ele coroa todo esse ensino aqui, falando da necessidade de fé. Ele fala da necessidade de fé, de você confiar que Deus está conduzindo a sua maravilhosa história. Deus está conduzindo, Deus é soberano, nós cantamos aqui a pouco, não é verdade? Que nós cremos na soberania de Deus. Olha o que diz aí. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Observaram aí? Deus que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Você não conhece as obras de Deus. Você não conhece. Nós lemos aqui, inclusive, Isaías 55. Os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. E vejam que nós não sabemos também para onde sopra o vento. O vento tem uma maneira de se comportar nesse espaço que nós vivemos, que é envolto de muito mistério. Muitas coisas nós não sabemos como acontecem. A própria formação do bebê no útero, apesar do grande desenvolvimento da ciência, mesmo assim, irmãos, muitas coisas são misteriosas para nós. Salomão está nos chamando aqui à humildade, irmãos. Ele está nos chamando à humildade, a assumir a nossa dependência, a reconhecer que nós não conhecemos tudo. E, ao mesmo tempo, aqui, ele nos dá uma palavra de esperança, dizendo que todas as coisas são obras de Deus. Nós temos um Deus que faz todas as obras. As coisas estão escuras, as coisas estão misteriosas, são difíceis de entender. Muitas vezes nós não sabemos tudo, não sabemos como os ventos vão soprar na nossa vida, mas nós sabemos que Deus está escrevendo a nossa história. Deus está escrevendo a história da SAF, da Igreja Presbiteriana do Brás. Deus está conduzindo, irmãos. Ele está fazendo todas as coisas. Talvez se eu pudesse ilustrar aqui da seguinte maneira. Imagine você, no dia que você foi convertido.
Você foi convertido, então Deus chega para você e diz mais ou menos assim: olha, de hoje em diante você é meu filho, você faz parte da minha família, você foi convertido, você é meu servo, eu te salvei, e agora então a sua vida é para glorificar o meu nome, a sua vida é para me adorar agora. No entanto, eu vou logo te avisando, vai ter momentos, vão acontecer algumas coisas estranhas na sua vida, algumas coisas misteriosas, e em certos momentos da sua vida, você não vai saber o que está acontecendo, você vai se deparar com algumas situações, você não vai entender nada, alguns entrocamentos, dificuldades, dúvidas, e você vai olhar para o céu, e você vai perguntar: e agora, Senhor? Para onde eu devo ir? O que é que eu faço agora, Deus? E Deus continua dizendo para você: a única coisa que você vai receber é o meu silêncio. É o meu silêncio. E a única coisa sólida que você terá nesses momentos para se agarrar é a fé baseada na minha palavra. Essa palavra que nós temos aqui, irmãos. Nesses momentos de dúvidas, de acontecimentos inexplicáveis, você deve viver pela fé. Você deve viver pela fé. Você deverá sempre lembrar: Deus está fazendo uma obra na nossa vida. Deus está escrevendo a nossa história. Deus está conduzindo a nossa vida. Esse é o ponto de Salomão aqui, irmãos. Se você é uma pessoa que anda sempre esperando um sinal, Deus falando com você, através de uma voz que vem e te diz: olha, faça isso agora, faça isso depois. Se você é uma pessoa que vive por vista, saiba disso, você vai desistir no primeiro entrocamento. Você vai desistir no primeiro silêncio de Deus, você vai ficar desanimado. Salomão está dizendo aqui: da mesma maneira que Deus não revelou soprar o vento, da mesma maneira que Deus não revelou como funciona o processo no útero da mãe, tudo isso faz parte dessa obra misteriosa que Deus está escrevendo na sua história. Você quer uma obra mais misteriosa do que a cruz? A cruz do nosso Senhor Jesus Cristo é tanto a maior tragédia da história da humanidade, como é também a maior vitória. Na cruz do Calvário, nós temos uma mistura intrigante, irmãos, de amor e ira. Ali é uma mistura. Ao mesmo tempo que a escuridão da ira de Deus estava caindo sobre Jesus, ao mesmo tempo o sol do novo mundo estava raiando, trazendo salvação para nós, para o seu povo. A maior demonstração de amor estava sendo mostrada ali naquele momento. É por isso que nós somos chamados a semear, irmãos. Nós somos chamados a plantar, a continuar ativos, a continuar ousados, caminhando pela fé. É sempre olhando para frente, irmãos, trabalhando para o Senhor, trabalhando para o seu reino, pela fé, crendo em Deus, em qualquer circunstância da vida, seja qualquer a situação, porque nós servimos um Deus que é todo-poderoso para transformar as piores situações em experiências gloriosas para os seus filhos. Lembram das palavras de José no Egito? Vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou em bens. Salomão está dizendo, irmãos, nós não sabemos, nós não vemos, mas nós cremos.
nós cremos. É por isso que no versículo 6, ele traz essa exortação tão direta aqui. Semeia pela manhã, e a tua semente, e à tarde não repouses a mão. Vocês não parem. Sempre para frente, sempre confiando na graça de Deus. Deus está escrevendo a história. Deus está conduzindo a nossa vida, irmãos. Somos povo de Deus. Povo que Deus não abandona. Está sempre cuidando, está sempre abençoando, está sempre conduzindo. No livro O Sorriso Escondido de Deus, de John Piper, ele menciona a história de um poeta cristão, um grande escritor de hinos do século XVIII, um homem chamado William Cowper. Esse servo de Deus, ele sofria de uma depressão terrível, irmãos, uma depressão terrível, profunda. Ele chegou a um ponto de desespero, que ele resolveu dar cabo da própria vida. Numa certa noite, ele chamou o seu cocheiro e pediu que o levasse para Londres. E a ideia dele, o plano dele era que, ao chegar numa ponte mais alta da cidade de Londres, ele então ia se jogar, tirar a sua própria vida. No entanto, naquele dia algo misterioso aconteceu. Naquela noite, aquele cocheiro que estava ali conduzindo a charrete, um empregado antigo, um homem muito experiente em todas as estradas da região, ele de repente, irmãos, não encontrou o caminho para Londres. Diz lá a história que ele rodou, se perdeu, e por fim voltou com William para casa, corado de vergonha, constrangido. Ele então chegou para o seu patrão, e ele disse mais ou menos as seguintes palavras: desculpe, senhor William, eu não sei o que aconteceu, eu simplesmente não achei o caminho. Naquela mesma noite, William Cowper, já em sua casa, ali no seu escritório, ele escreveu as seguintes palavras. Vejam que palavras maravilhosas, irmãos. Vejam que palavras maravilhosas desse poeta de Deus. Ele disse assim: Deus se move de formas misteriosas para realizar suas maravilhas. Ele imprime suas pegadas no mar e cavalga sobre a tempestade. Fundo em minas imensuráveis, de habilidade que nunca falha, ele entesoura seus desígnios brilhantes e opera a sua vontade soberana. Vós, santos medrosos, renovai a coragem. As nuvens que tanto temeis são grandes em misericórdias e romperão em bênçãos sobre vossas cabeças. Não julgue o Senhor com débil entendimento, mas confie nele para a sua graça. Por trás de uma providência carrancuda, ele oculta uma face sorridente. Seus propósitos amadurecerão rapidamente, desvendando-se a cada hora. O botão pode ter um gosto amargo, mas a flor será doce. A incredulidade cega certamente errará, e esquadrinha sua obra em vão. Deus é seu próprio intérprete, e Ele o tornará claro. Eu gosto muito dessa frase final, quando ele diz: Deus é seu próprio intérprete. Porque nós não temos, irmãos, como interpretar o Senhor. Nós não conhecemos os seus desígnios,
Não temos como cavar fundo no seu conhecimento. Os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos. Só Ele pode se interpretar. Só Ele pode se revelar para nós. E diante de tudo que nós falamos aqui, irmãos, de tudo que nós expomos aqui da Santa Escritura, a pergunta que eu gostaria de falar, ou de colocar para os irmãos é: você crê nesse Deus? Você crê nesse Deus soberano que está escrevendo a sua história? Você é capaz de subir na carruagem da vida, andar na escuridão sem enxergar um palmo à frente e ainda confiar que Deus está guiando? Jesus fez isso, irmãos. O nosso Mestre, o nosso Salvador, nosso Senhor, Ele fez isso. Jesus, Ele semeou. Jesus, Ele lançou o pão sobre as águas. Jesus, Ele assumiu os riscos. Jesus, Ele dependeu do Pai a respeito do que aconteceria no futuro. Ele chegou ao ponto de dizer: Pai, Pai, seja feita a Tua vontade. Pai, nas Tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus semeou, irmãos. Jesus plantou. Ele semeou a sua própria vida. Ele entregou o seu corpo ferido para depois, no terceiro dia, receber um corpo glorificado, incorruptível, e viu o fruto do seu trabalho e ficou satisfeito. Você, então, todos nós, você que está me ouvindo, todos nós que estamos aqui, somos desafiados a seguir o exemplo de Jesus, lançando o pão sobre as águas, pegando esse tesouro que Deus nos deu, tesouros imensuráveis, irmãos. Conte as bênçãos, dize-as quantas são, e vocês verão surpresos quanto Deus já fez. Pegue esses tesouros, reinvista, lance o pão sobre as águas, trabalhe para o Senhor, faça a obra do Senhor, onde quer que Ele te coloque para trabalhar. E eu termino então com o verso 6 do Salmo 126, muito apropriado para tudo que nós falamos aqui, que diz assim: quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Que Deus nos abençoe, irmãos, que Deus aplique essa palavra bendita no nosso coração, que Deus abençoe a SAF local, nos seus 112 anos, que as irmãs sempre tenham essa disposição, esse desejo de semear, de plantar, de trabalhar para o Senhor. Que Deus assim nos abençoe, irmãos. Amém.